Olá a todos e todas. Aula 2 acerca de Antonio Gramsci, filósofo, sociólogo italiano, por assim dizer. Na aula 1 eu comentei acerca da biografia do autor, falei um pouquinho da ascensão do fascismo de Benito Mussolini e comecei a falar da obra Cartas do Cárcere, parando na carta para Tatiana de 7 de setembro de 1931, no qual o Gramsci apresenta ali já em condições melhores, com a possibilidade de estudar, com acesso a uma assinatura de livraria, ele apresenta uma nova definição de Estado, dizendo que não se restringe mais a definição de Estado como sendo sociedade política. Então, para Gramsci, o Estado é sociedade política mais sociedade civil, ou seja, não é somente aqueles que estão no poder, aqueles que foram eleitos. Todos fazem parte do Estado. Bom, eu pretendo no vídeo de hoje, um pouco mais curto que o anterior, eu espero, finalizar as cartas do cárcere e apresentar para vocês a forma correta de ler os cadernos do cárcere. Essa é a intenção desse vídeo. Bom, a carta mais importante é a 83. As demais são nuances acerca da vida pessoal do autor, ou seja, não tem muito pensamento aqui nessas cartas além disso. Por exemplo, na carta 88, de 26 de outubro de 1931, para Tatiana também, ele fala que tem várias. Ele diz assim: tenho várias cartas tuas meio apagadas pela censura carcerária. Advertindo a cunhada, preste atenção no que você está escrevendo, porque a maior parte do que você escreve, ela vem riscado aqui pela censura que não pode ser lido. Na 89 ele já fala da saúde, de 1931, 9 de novembro. O mal-estar que sinto de 3 meses, e esta parte é, com certeza, o início de um período em que a vida carcerária se fará sentir mais duramente. Ali já começa, pede notícia o tempo todo da esposa e pergunta por que a esposa não manda carta. A esposa estava doente também, passava por um período difícil, até se submeteu a um tratamento psicanalítico. O Gramsci já mais cético em relação à psicanálise. Ele aconselha na carta 98 de fevereiro de 32 que a esposa vá estudar, que vá em busca do desenvolvimento pessoal, que não fique limitada. Bom, aí ele, na carta de 107, ele fala que pretende estudar um pouco mais sobre Benedetto Croce, sobre a história do ressurgimento, tá lá na página 17, e vai seguindo. Ali para a esposa também, ele fala como que essa esposa, de certa forma, um abandonou, como que tem um distanciamento entre eles. Só que ele não fala, ele não cobra um abandono em relação à presença física. Ele cobra dela que ela envie cartas com maior frequência sobre os filhos, porque é a única maneira que ele tem de saber como essas crianças estão. E assim, as mudanças de cárcere eram tão repentinas que às vezes a Yuka mandava uma carta para Milão, ele já não estava mais em Milão, estava em Roma. Mandava para Roma, tinha ido para outro lugar. E nós estamos falando no século XX. Não é fácil receber, manter contato, tudo é mais complicado. Não é igual hoje que o mundo está reduzido pela tecnologia. Ali na 19, na carta 120, página 19, carta 120, 3 de outubro de 1932. Para Tatiana, ele conta um pouquinho sobre a história de vida dele. Comecei a trabalhar aos 11 anos, ganhando bem 9 liras por mês, o que, por outro lado, significava 1 quilo de pão por dia, por 10 horas de trabalho a cada dia, incluída a manhã de domingo, e passava o dia a remover mãos de papel que pesavam mais do que eu, e muitas vezes chorava agachado porque doía o corpo todo. Então um relato, né? Mesmo com toda a doença, sempre envolvido no trabalho, sempre em busca de superação. Na carta 130, para Tatiana, Tatiana é a maior correspondente dele. Ele diz assim, essa carta está na página 20, é de 1933, 13 de fevereiro. Asseguro-te que o que ainda me dá força e a noção que tenho responsabilidade com Yuka, que é a Giulia, e nossos filhos.
De outra maneira, nem lutaria, de tão pesada e odiosa que chegou a ser a vida para mim. Então você imagina, né? Muitas poucas coisas. Na carta 142, 25 de janeiro de 1936. Desde há 10 anos estou fora do mundo. Que impressão terrível experimentei no trem após 6 anos sem ver outras coisas que os mesmos tetos, os mesmos muros, as mesmas faces torvas, quando vi que durante esse tempo o vasto mundo continuava a existir com seus prados, seus bosques, a gente comum, as turmas, os rapazes. E as cartas finais ali, que vai até quase 160 cartas, não vou comentar mais, para não enfadar vocês, são cartas que ele troca com os filhos, instruindo o filho como escrever, instruindo o filho sobre a vida, tenta tornar vários assuntos, mas tem um momento que ele mesmo fala para Yuka, para Júlia, como que eu vou dar conselho paterno para o meu filho? Vocês já falaram que eu sou o pai dele, o que eu faço? O que vocês falam para o Délio acerca disso, acerca daquilo, né? E é comovente, o Juliano viraria um político de renome posteriormente, viveria na União Soviética parte da vida, viveria trabalhando até o último instante da sua vida também, né? Tal como o pai, o Juliano foi alguém que se dedicou na política e a trabalhar e escrever, não se acomodou com o que tinha. Não usou o nome Gramsci para sobreviver. Bom, tudo isso é interessante avaliar como que é a tentativa do Gramsci de se reconciliar com a família, de tentar falar para o Délio o que é certo, o que é errado, de ser pai e estar retido ali numa prisão no qual ele ficou até o final da sua vida. Como eu já falei para vocês, ele teve liberdade condicional, mas nem chegou a usufruir dessa liberdade. Bom, ali na página 29, nós finalmente chegamos aos chamados Cadernos do Cárcere. Cadernos do Cárcere, por que Cadernos do Cárcere? Não é uma obra publicada, não tem nada, não foi catalogado em obra, nada disso. O autor pediu para Tatiana que lhe enviasse cadernos de molas, né, pequenininhos assim, não tão grandes. Nas cartas que eu pulei, está explicando que tipo de caderno que era. E pretendeu fazer um estudo. Inicialmente ele pretendia escrever romances policiais, que faziam muito sucesso na Itália. Posteriormente resolveu estudar a história do chamado Ressurgimento, que é o processo de unificação da Itália, né? Vários países passaram por isso, a Alemanha do Segundo Reich, enfim, resolveu estudar esse processo, como se deu a unificação italiana, resolveu estudar a filosofia de Benedetto Croce. O Benedetto tinha feito várias resenhas críticas ali, um autor liberal, renomado, e apresentou seus textos. Eu vou começar com vocês um pouquinho acerca desses volumes aí. São 33 cadernos que foram organizados por uma edição crítica chamada edição Guerratana e foram divididos entre textos que foram revisados, entre, por exemplo, rascunhos, apontamentos. O que é importante o leitor saber assim que abrir os Cadernos do Cárcere? Não é uma obra publicada na qual eu pego, leio e tento entender o que está escrito. Não. São cadernos que o autor está preso, sob condições precárias ali. Ele escreve notas para pensar. O Gramsci tem uma técnica que eu utilizo hoje. Da onde surgem essas resenhas aqui, que eu estou com essa pasta aberta aqui de mais de 3.000 páginas? Da onde surgem essas resenhas que eu tenho? Eu leio, tiro trechos das obras que são centrais em cada capítulo e depois eu faço a resenha. O Gramsci ele tinha esse costume, tal como eu também, só que ele fazia à mão. Então, se ele estava lendo um livro, não tinha como ele confiar na memória, na diversidade de livros que vem. Eu também faço assim. Anota lá aqueles capítulos, faz aquelas resenhas interessantes, faz comentários, vê isso e deixa várias notas apontadas. Posteriormente, algumas dessas notas foram atualizadas e deixaram prontas. O que nós chamamos a edição Guerratana, que organizou os textos gramscianos, ela estabeleceu um critério, dividiu os textos em textos A, texto B e texto C. E aqui tem a chave para ler. Antes de você ler um texto, você tem que olhar se é A, se é B ou se é C. A edição brasileira já mostra o que são textos A, B e C. O texto A
são essas notas que o autor tira, escreve avulso e deixa lá, não passa limpo. Os textos C, o autor volta naquelas mesmas notas e modifica conforme as suas leituras posteriores, conforme o seu entendimento. Então, se você lê, por exemplo, um texto A sobre o Estado e falar, o Gramsci acha que o Estado é isso, o Gramsci acha que a política é isso. Se você lê num texto A, pode ser que aquela leitura que você fez não corresponda ao pensamento do autor. Se você quer saber o pensamento último do autor, tem que ler um texto C, que é ali onde o autor expõe a sua versão definitiva do pensamento. O texto A serve para que nós avancemos no pensamento, como que evoluiu a sua linha do pensar, mas é no texto C nos textos C que encontraremos o último conceito gramsciano. Quando eu falo para vocês, Gramsci disse isso sobre o Estado, disse isso sobre tal coisa, eu estou me referindo ao que ele disse nos textos C. E o texto B, professor? O que são os textos B? Os textos B são textos parecidos com os textos A, notas que não foram reabordadas, não foram transformadas em texto C. Ou seja, ele tentou escrever vários temas, seja por falta de tempo, por falta de vontade, e não mexeu naquilo. São textos que ele não revisou, não modificou o sentido, não mexeu. O A foram revisados em C, foram transformados em C, e os B não foram mexidos. Bom, então ele foi preso em 8 de novembro de 1926, na página 29 ali, aos 35 anos de idade, era secretário-geral do Partido Comunista e deputado do parlamento italiano. Aí Gramsci utilizou 33, na página 30, 33 cadernos escolares de capa dura. A tradução brasileira que eu utilizei aqui é do professor Carlos Nelson Coutinho, um dos maiores gramscistas, apesar de ter algumas divergências ali, mas é um relevante pensador brasileiro. Ali os cadernos A, os cadernos B, C, a numeração vai de 1 a 29. Eles são divididos ali em cadernos miscelâneos e cadernos especiais. Os cadernos miscelâneos é aquele que não tem uma temática específica. Ele fala de política, da outra hora ele fala sobre Dante, na mesma hora ele fala sobre Maquiavel, que é a mesma coisa que política. Miscelâneos é onde ele escreve temas esparsos. Sabe quando você vai lendo e vai anotando e vai jogando? É isso que são cadernos miscelâneos. E os cadernos especiais, ou seja, os especiais se referem a um tema específico. Ele pega aquele tema específico e desenvolve aquele tema até chegar a conclusões, até chegar a frases, a conceitos que são fundamentais em seu pensamento. Bom, com raras exceções ali, os cadernos miscelâneos fazem parte desses textos A que não foram explorados e os especiais estão nos textos C. Os miscelâneos ali, eu não vou colocar o número porque você tem ali na hora da leitura, tem na apostila 1, 2, 3, vai até o 9, depois 14, 15, 17. Os especiais 10, 11, 12. A nossa versão aqui está toda feita em texto C. O primeiro dos cadernos especiais recebe o nome de A Filosofia de Benedetto Croce, que é o próximo que eu irei comentar. Bom, eu creio que tenha sido isso em relação ao pensamento do autor. Cuidar com o tipo de texto, lembrar que o texto A são notas que foram modificadas, que o texto B foram deixadas de lado porque ele não teve tempo ou porque por outro motivo qualquer, e que o texto C é a versão definitiva. Então, esses cadernos estão divididos em 6 volumes, eu pretendo comentar com vocês cada um deles. Na próxima aula falarei acerca do caderno 11.